Saúde da igreja, que a paz do Senhor, amém? Também a igreja virtual, os irmãos que não puderam estar presentes, os nossos amigos que estão vendo esse culto pela internet. Queria pedir que você estivesse compartilhando, usando essa plataforma poderosa que é a internet, para estar compartilhando para alguém que você conhece, para um amigo seu, para um conhecido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Queria pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Romanos 10. A Santa Palavra de Deus, Carta aos Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9, do 9 ao 17. Amém? Vamos lá então. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todo, rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora vamos dar atenção para o versículo 14. Como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? Ou como crerão naquele que não ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, qual formoso os pés do que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois como está escrito, o Senhor, quem creu em nossa pregação? E sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pode se assentar os irmãos? Irmãos, eu queria fazer assim, não é fácil falar aqui, né? Subir aqui e falar do Deus vivo para a igreja do Deus vivo. E muito menos não é fácil falar de missões. Não é fácil falar do ID de Jesus. Então eu queria pedir para os irmãos nesse momento, antes de eu passar um vídeo, que eu vou pedir para o Ronan já deixar pronto ali, eu queria pedir para os irmãos emprestar para Deus, não para mim, o coração de vocês, a mente de vocês. Queria que os irmãos pudessem aqui, com permissão do pastor, eu queria fazer uma oração, porque desde quando eu comecei a estudar esses versículos, eu senti que eu deveria, depois de ler a palavra de Deus, fazer uma oração por mim, por todos os irmãos. Então eu queria que quem sentir pode dobrar a fronte, fechar os olhos, pôr a mão no coração. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em concordância com a oração do teu servo Marcos, ó Deus, entramos na tua presença no nome de Jesus, ó Deus. E em nome de Jesus Cristo nos apresentamos nossos corpos aqui. Nós apresentamos a nossa mente, o nosso coração. Deus, tem tudo a ver contigo, Deus, não tem nada de nós. Foi o Senhor que nos amou primeiro, foi o Senhor que nos perdoou, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que quis nos salvar. Então, Senhor, aqui não tem nada de nós, mas somente nós correspondemos ao teu chamado. Então pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós, porque para ti nós somos como carne, Senhor, que estão, Senhor, pronto para morrer em sacrifício através de Jesus Cristo. Olha para nós através do sangue do teu Filho, toque em mente, toque em corações, repreende todo o mal, quebra todo o arco, toda a lança, toda a seta, tudo aquilo que faz com que nós devemos estar distante do Senhor. Toque em nossa vida, traz o fogo do teu Santo Espírito, aquece os nossos corações, abre a nossa mente, nosso entendimento, que o Senhor possa achar morada. Mas quando aquilo que nós não conseguimos, porque nós somos limitados, faça um milagre. Senhor, move no nosso meio, com a tua bondade, com a tua misericórdia, nos conduzindo em toda maneira de viver, porque a honra e a glória é tua, e o poder é teu. Em nome de Jesus, amém. Irmão, Ronan, pode passar o vídeo?
Amém? Quem prestou atenção nesse vídeo, eu já tenho até vergonha de subir aqui. Porque, como cristão, nós temos falhado na nossa missão. E eu tenho falhado. Mas Deus é misericordioso. A começar de mim, irmãos. Amém, irmãos. Quem aqui já ouviu falar da janela 1040? Primeira vez que vocês ouviram, alguém já ouviu falar? Pouca gente, né? Quem sabia que cristão é morto ainda hoje em dia? Irmãos, 340 milhões são perseguidos. No Brasil não tem nem 30 milhões. Deixa a janela 1040 para mim aberta aí, Mona. Irmãos, quando o pastor falou na verdade eu cheguei com o nosso amado pastor, eu falei, pastor, a minha esposa teve uma ideia de a gente dar uma incrementada no culto missionário. Ele falou assim, boa notícia, porque nós vamos precisar incrementar mesmo, vamos fazer um negócio bacana. O irmão Antônio deu continuidade e agora a gente está precisando de irmãos para dar continuidade ao trabalho do irmão Antônio, do presbítero irmão Antônio. E aí eu mostrei as ideias para o pastor, ele falou, não, que bom. Aí ele já passou a ideia para o nosso irmão Emerson, o Emerson já chegou, você que vai pregar. Eu falei, tá bom. E falar de missões é muito difícil, irmãos, porque é difícil, vai contra a nossa vontade fazer missões. Mas muitas vezes fica meio redundante, todo mundo fala, tem um culto lá uma vez por mês para falar de missões, e missões é lá, o irmão está lá, eu estou aqui, como que eu faço missões? Irmãos, missões, nós temos que entender que tem a missão e missões, são coisas diferentes, e nós temos que entender que todo mundo tem um chamado de fazer, porque começa na nossa casa. E se também nós não conseguimos ganhar as nações, começa como disse ali, ou nós vamos, ou nós contribuímos, ou nós oramos. Alguma coisa nós temos que fazer. Vamos pensar. O Deus que nós cremos é um Deus ativo nas missões, de salvar o mundo dos seus pecados e delitos. Seria muito fácil e irresponsável passarmos pelo mundo sem nos envolvermos na obra missionária que recai sobre todos nós. Precisamos que uma luz de alerta se acenda sobre nós. Eu vou fazer uma pergunta. Você é um cristão? Me responde, você é um cristão? Se a sua resposta for a mesma que a minha, sim, então nós temos um problema. Vou usar um exemplo muito conhecido que o pastor fala de Alexandre o Grande. Como cristão, irmãos, nós temos uma opção só. Ou nós mudamos de nome, ou mudamos de atitude. Se nós somos cristãos, Cristo, diminutivo de Cristo, o que Cristo fez? Nós só temos uma opção. Ou a gente esquece, fala, não, olha, eu não sou cristão, porque não tem meio cristão. Você pode até falar, mas eu estou no processo. Mas ou você é, ou você não é. Então, nós mudamos de atitude ou mudamos de nome. Eu creio que todo mundo aqui quer mudar de atitude. Em relação a isso, irmãos, eu queria fazer algumas perguntas muito sinceras para nós. E fica a critério de cada um refletir. Não precisa responder, é só pensar. Primeira pergunta. Somos imitadores de Cristo? Há quanto tempo nós não ganhamos uma alma para Jesus? Você sabe que a missão começa na sua casa? Por que então você não começa a exercê-la? Você já se perguntou se você tem um chamado missionário? Alguém já teve essa dúvida? Seus familiares perdidos e longe de Jesus não te traz nenhuma tristeza? Seu bairro, você já parou para olhar para ele? Ele se parece mais com o reino de Deus ou a porta do diabo? As almas que estão indo para o inferno, não te traz angústia? Para a gente refletir nisso. Se nada disso move nosso coração, se nos traz uma sensibilidade, pelo menos uma luzinha que fala assim, não, peraí, a palavra de Deus está certa.
Então nós não compreendemos nada ainda do Evangelho. O ide de Jesus é um mandamento para nós. Cristo cumpriu a sua missão, dando o pontapé inicial na obra redentora e agora está sob a responsabilidade da igreja, continuar fazendo missões. Nunca foi fácil, porém agora cabe a nós. Ou nós abrimos o coração para a mudança ou morremos com essa responsabilidade. E se morremos com essa responsabilidade de não levar o ide de Jesus, nós vamos ser cobrados. Como está escrito em Marcos 16:15. Portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O ide de Jesus está no imperativo, irmãos. Ele mandou. Ele não falou, se você quiser, se você puder. Não, está no verbo, está no imperativo. Ide, eu estou mandando vocês irem por todo mundo. O Diego, o pastor Celso, o irmão Emerson, cada um aqui tem um ide de Jesus. Eu queria trazer um pouquinho o que é missão. Vamos fazer definições de missão. Uma das definições, de missão pode se ver assim. Atenta o ouvido. Nosso Deus é um Deus missionário. Sua missão é implantar o reino na terra. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a intenção do coração de Deus, do começo até o fim dos tempos, é salvar o mundo. A palavra missão vem do verbo em latim mito, significa enviar. No Novo Testamento, a palavra vem do grego apostelo, que tem o mesmo significado em sua essência. Para ficar claro, quando falamos de missão, estamos nos referindo do plano de Deus para a história. Quando falamos de missão, estamos nos referindo da nossa participação como indivíduo e igreja nas atividades que contribuem na realização da missão de Deus diante do propósito da história. Vocês estão entendendo? Missão. Deus foi o primeiro missionário, enviou Jesus. Tá? Missões. Todo mundo tem que exercer missões. Como indivíduo, na igreja, no seu bairro, na sua casa, no seu trabalho. Ou você faz a diferença e muda a história do mundo, ou simplesmente você está perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. O vídeo de Jesus, olha, perdão porque o tablet travou aqui. Ao anunciar o evangelho não é uma opção, é um mandamento. Se você foi salvo e restaurado por Jesus, você é chamado a anunciar as boas novas do evangelho. Isso não deve ser um peso, mas o desejo deve surgir naturalmente em nossos corações. Eu pergunto para vocês, pergunto para mim. Quando você vem à igreja, quando nós vamos à igreja, estar aqui é um peso? Ou também virou tão rotineiramente que nós viemos aqui, cantamos, louvamos, levantamos a mão, vamos para as nossas casas. Amém. Já fiz minha parte. Eu já servi a Deus. Eu já agradei a Deus. Quando eu pedi para o irmão colocar a janela 1040 aqui, eu fiquei pensando, aqui que eu começo? Eu falo da igreja nos seus primórdios, nas mortes no Coliseu, nos leões, quando o Nero incendiava os cristãos. Eu falei, não, eu vou começar já agora, atualmente. Porque parece que a gente como igreja vive como se nada tivesse acontecido. O Brasil é um país livre, o Brasil é um país democrático. A gente pode ser cristão, pode levar a Bíblia, pode andar lá fora gritando, Jesus é o Senhor, Jesus é Rei. Mas lá fora, nessa realidade aí, irmãos, as pessoas não podem nem falar para os seus familiares que elas são mortas. Então, alguma coisa de errado, porque está acontecendo lá fora. E um dia também pode acontecer no Brasil. Nós não estamos preparados para isso? Se for perguntar da razão da nossa fé, se dizer que, como na Coreia do Norte, que se você falar que você é cristão, eles levantam unha por unha sua, e enfia ferro, agulha, até você negar. Estamos preparados? Será algum dia isso tudo mudar? E antes que Jesus voltar, nós começamos a ser perseguidos, nós vamos realmente ser cristãos? Então, que a gente possa repensar nisso. Não é uma opção, é um mandamento, irmãos. Portanto, 3 aspectos devem ser considerados. Missão é divina. Tá? Se é divina, então precisamos entender a vontade de Deus. É divina, não é nossa. Então, para entendermos, precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Isso é fácil de entender.
De fato, missões começou quando o Pai envia seu Filho para a redenção da humanidade. Ele começou no Antigo Testamento pelos profetas e se cumpriu em Cristo e depois pelos apóstolos. Porém, com a partida de Cristo e com a morte dos apóstolos, a igreja continua com a responsabilidade de levar as missões para o mundo inteiro. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é clara, é levar para o mundo inteiro. Então, se essa missão é uma obra divina, como nós fazemos como seres humanos para entendermos a vontade de Deus? Nós precisamos orar, estudar a palavra e obedecer. É impossível um cristão sozinho ter vontade de fazer a obra de Deus se ele não orar, se ele não ler e se ele não obedecer. Eu não consigo nem obedecer meu pai, como que eu vou obedecer Jesus que eu não vejo? Eu não consigo obedecer o pastor? Se eu não consigo ouvir a voz do meu irmão que fala assim, não faz isso não. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz missões, nós como herdeiros também devemos fazê-lo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. João 17, 18. Vamos aplicar isso. Quanto mais rápido entendemos a nossa realidade espiritual, mais cedo acontecerá a transformação necessária para que possamos cumprir o ID de Jesus. Uma dessas chaves para a mudança se dá através do quê? O arrependimento, voltando ao primeiro amor, reconhecer as nossas falhas, confessando os nossos pecados e disponibilizar o nosso coração totalmente. 3 chaves que eu linkei aqui. Arrependimento, voltar ao primeiro amor. Quem nunca ouviu falar do primeiro amor? Aquele sentimento que ferve no coração quando para começar. Às vezes parece que esse primeiro amor, a gente vive de saudosismo, fala, olha, eu tinha aquele primeiro amor, nossa, eu ia para a igreja, eu não olhava nem para o lado. Olha, apareceu alguma coisa errada ali, eu falei, meu Deus do céu, deixa eu passar para lá. Aquele sentimento de falar assim, todo dia de noite, fala assim, não, eu tenho que ganhar alguém para Jesus. Não, eu tenho que fazer diferença quando seu pai e sua mãe, desviado de Deus, incomodavam você. É aquele sentimento do primeiro amor, quando você olhava para a rua e falava assim, não pode ser assim. Esse sentimento ele se perdeu. Uma das chaves é voltar ao primeiro amor. Reconhecer nossas falhas. Irmão, reconhecer falha é um negócio difícil para todo mundo. É um negócio que mexe com o nosso eu. Alguém falar para você está errado. Eu estou errado. Dói. Você precisa mudar. Você está errando nisso. É difícil pra caramba. Porque o ser humano ele não gosta de estar errado. O ser humano ele tem a questão de estar sempre certo. E se nós não reconhecemos a nossa falha, qual falha é essa? Onde nós paramos? Eu pergunto isso para mim, porque vir aqui é muito fácil, eu não estou apontando o dedo para ninguém. É um alerta que surge na minha cabeça e na cabeça de todo mundo. O Jesus está voltando, nós ouvimos isso, mas Jesus está voltando. A salvação está aí, mas a porta vai se fechar. Nós entendemos, ouvimos todo domingo aqui, nas quartas-feiras, no domingo, na segunda-feira na oração, o que for, onde nós abrimos a internet falando, oh, Jesus está voltando, nós precisamos voltar, nós precisamos fazer a obra de Deus. E nunca cai a ficha. Nunca cai a ficha. Começar de mim. A gente luta mais para deixar de errar do que fazer o que é certo. Então, para reconhecermos qual é a nossa falha. Se nós somos diminutivos de Cristo, imitadores de Cristo, temos imitado a Cristo nas missões? Temos imitado? O nosso coração tem um buraco que fala assim, não, olha, está faltando. Está faltando eu fazer a vontade de Deus. E nós vivemos uma sociedade, irmão, uma sociedade baseada na tecnologia, no tudo muito rápido, tudo muito fácil. Eu pego meu celular e eu viajo o mundo inteiro no meu celular. Na verdade, técnicas que Satanás usam para esfriar a nossa vida. Se tem uma coisa que Satanás quer fazer a gente perder tempo, tempo não volta. E o tempo ele esfria a nossa fé, o tempo ele esfria o nosso coração, o tempo passa. Já deixa um pão aqui em cima da mesa, deixa uma maçã em cima da mesa. E vai daqui a 3 dias, como vai estar isso? Porque todo mundo sofre a imposição do tempo.
E todo mundo, o tempo quando vai passando ali, ele vai deixando a gente envelhecendo, deixando que é morto, deixando, simplesmente a gente vai secando. Por isso que a gente precisa estar constantemente sendo transformado pelo Espírito Santo, para que a gente venha sendo renovado e a gente pare de andar naquela vida que nós estamos andando e passamos a entender a vontade de Deus. Reconhecer nossas falhas, irmãos. É chegar hoje dentro de casa e falar: ó, Deus, eu não consigo, nem me lembro o meu primeiro amor. Deus, eu tenho uma dificuldade de reconhecer as minhas falhas. Confessando os nossos pecados, isso é importante. Às vezes a gente faz na semana, vamos lá, 10 pecados. Aí você chega na oração e fala assim, ou eu faço assim: Senhor, meu Deus, perdoa meus pecados, me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, amém. Mas às vezes você brigou com seu irmão. Às vezes você foi como eu, que com o Marcos eu errei, ele tinha que vir para o curso de pregação quinta-feira, e eu falei assim, até esqueci de levar ele. Foi quando me avisou, depois eu fiquei sentindo mal, porque aquele que sabe fazer o bem não faz esse peca. Aí eu vou o quê? Assim, perdoa meus pecados. Não, Deus, me perdoa. Fala, confessa, um por um, diz para ele. Disponibilizar o coração totalmente. Irmãos, aqui que a situação fica complicada nessa aplicação. Eu sou o primeiro a confessar, eu não consigo me disponibilizar totalmente para o meu Deus. Infelizmente ainda tem muitas coisas que reinam na minha vida em primeiro lugar. Tem muitas coisas que se assentam no meu coração e tomam o lugar de Deus no meu coração. Telefone, o smartphone, a bendita da internet. Televisão não, mas tem gente que, sem ser acusador aqui, o Netflix, se liga o Netflix de manhã, só vai desligar à noite. Irmãos, nós estamos perdendo o tempo e nós disponibilizamos nosso coração para Deus, para que o nosso coração esteja aberto. É difícil pra caramba, irmãos. A gente não quer perder o controle da nossa vida, a gente não quer, por isso que nós temos que todo dia mortificar. Então disponibilizar, Senhor, meu coração está aqui. Assim nós vamos estar preparando o terreno para a mudança. Mesmo que seja preciso abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. Irmãos, quem que é o Deus da nossa vida? É o Deus eterno? Ou são coisas seculares? Quem que manda? Quem que nós somos escravo? Do Deus eterno ou escravo da nossa vontade? Às vezes você pode falar, irmãos, espera aí, o pecado, tem pecado grande, pecadinho, não tem pecadinho, pecadão, irmãos, tem pecado. Se nós, é hamartia que fala o nome, né? Errar o alvo. O alvo é aquele ali, e nós vamos um pouquinho para cá, já errou. Mas você pode falar, mas irmão, tu tá pegando pesado, tá difícil. Não é, com Jesus dá. Porque Jesus não pede nada que ele não consiga fazer. E ele pode fazer todas as coisas, inclusive pegar eu e você e fazer um missionário, aquele que vai marcar o mundo. Realmente falar assim, como o pastor sempre fala, se fechar aqui, alguém vai sentir falta? Se lá na sua casa, se você não estiver lá, vamos sentir falta? Se no seu trabalho, você sair do seu trabalho, quem que passou aqui? Não passou ninguém. Ninguém. Nem sabia que Jesus existia, nem nada. Ele falava, mas não é porque... Então nós temos que deixar Jesus transformar a nossa vida. O cumprimento da nossa missão é um sinal de responsabilidade cristã, porém isso só será possível se superarmos. Número 2. Então, número 1, missão é divina. Só conseguimos fazer missões se nós entendemos que o nosso Pai faz missão, o nosso Senhor Jesus faz missão, e o Espírito Santo que habita em nós faz missão. Ele quer fazer missão através de nós. Impossível sozinho. Então Deus, ele está dentro de nós e ele deseja que nós venhamos fazer missões. Missão é divina e essa é a vontade do nosso Pai. Só que você também encontra obstáculos na missão. Toda missão tem obstáculo. Mateus 4:1, vemos que imediatamente após o seu batismo, Jesus, e de ter ouvido as palavras de aprovação de Deus, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Quando se trata de missão divina, os obstáculos são muitos, porque eles são batalhas espirituais. Então, se nós vamos exercer missão, é luta. É luta. Não é fácil ser cristão. Não é pesado.
O fardo dele é leve, mas não é fácil. Nesse mundo nós vamos ter aflição. A gente quer fazer a vontade de Deus e o nosso coração quer fazer a vontade da carne. Mas a gente sabe que a nossa luta é espiritual, irmãos. Não se ganha nada aqui nessa face dessa terra conhecendo a palavra de Deus, humanamente falando. As hostes espirituais da maldade, elas vão se contrapor a todo mundo que faz missão. Ou você acha que todo mundo que passa aqui na porta dessa igreja, passar aqui, se entrar e falar assim, eu nunca vi que tinha essa igreja, é porque ele é cego? Não, é porque é espiritual. Ele não enxergava porque o Deus desse século cegou ele. Cegou espiritualmente, se puder ficar na frente ali o Satanás, ele passar direto e não ver que aqui tem uma porta do Evangelho de Jesus, ele não vai ver. Vou te dar um exemplo. Tem um pregador chamado Paul Washer. Ele fala um negócio interessante. Ele fala que uma vez ele foi pregar, se não me engano, no interior do Canadá. E chegou lá, ele pregando a palavra de Deus, uma igreja pequenininha. E ele pregou. E aí, quando terminar de pregar, tinha um irmão grandão sentado lá atrás. Ele foi cumprimentar e o irmão falou assim, eu aceito esse Jesus. Eu quero esse Jesus que você está falando aí. Ele falou que esse irmão era muito duro, muito rústico, né? Interior do Canadá. Aí ele falou assim, não, eu vou investir nesse homem. Cancelou a viagem de volta para os Estados Unidos e foi para a casa desse irmão. E ele falou, irmão, eu vou falar para os irmãos. Eu fiquei uma semana falando e pedindo para ele ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele lia e não entendia nada. Ele lia e não entendia nada. Ele lia e não entendia nada. Ele lia e gaguejava. Eu falei, não é possível. Eu fiquei ali. Uma certa vez de madrugada eu falei assim, irmão, lê mais uma vez a palavra de Deus, lê aí. E ele começou a ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí ele falou, pastor, que é Paulo, né? Paulo, pastor, como que o senhor não me mostrou isso antes? Como que você não mostrou que Deus me amou de tal maneira? Mas irmão, você está lendo uma semana esse texto. Não, agora está claro para mim, saltou nos meus olhos, entrou no meu coração. Deus me amou de tal maneira. Então ele estava o quê, irmãos? Cego. Porque a batalha é espiritual. Não vamos conseguir chegar em lugar nenhum aqui se não for pela oração, pela palavra de Deus, pela dedicação, obediência, orando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que é a igreja que está fundamentada em Jesus. Semelhante a Jesus, nós vamos ser tentados a não cumprir a missão. Estes obstáculos podem ser um limitado entendimento da vontade de Deus e do que Ele requer de nós. A insensibilidade e a falta de vontade, a falta de tempo e sobrecarga dos dias. O limitado entendimento, a Bíblia diz que nós perecemos, né? Meu povo perece porque não tem conhecimento. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não leva o tempo da ignorância, mas estamos sentados todo dia aqui, entre aspas. E todo dia a palavra de Deus é soprada, é pregada, e não entra no nosso coração, há uma batalha espiritual, há uma cegueira espiritual, há uma limitação. Então a falta de entendimento. Agora você já sabe que você é um missionário, você já sabe o que é missões, e você sabe o que significa. Agora você não tem como se desculpar. Insensibilidade e falta de vontade, é aquilo que nós dizemos antes. A nossa carne, ela não quer, ela é insensível. Eu não me lembro agora o nome do pregador, ele era um pregador escocês, e ele tinha um do lema da oração dele assim, Senhor, dá-me filhos, senão morro, filhos espirituais, me dá alma. E relatado na história dele que a mulher dele chamava ele para jantar, falava, vem jantar, e ela não vinha, ela vem jantar. Ele falava, se eu jantar, enquanto que eu estou jantando, as almas estão indo para o inferno, eu não posso parar de orar. Ah, meu Deus, aí eu ponho minha vida, escuto um negócio desse, eu falo, você tem vergonha? Eu tenho vergonha. Ele não tinha insensibilidade, a gente não pode ter insensibilidade, irmãos, não pode ter. Nosso coração tem que ser amolecido pela palavra de Deus, a começar de mim. Deus, Ele quer amolecer o nosso coração, porque como eu disse, o tempo passa e é o que o diabo quer, que nós viemos deixar o tempo passar, para que naquele grande dia
O que nós vamos apresentar para Deus? Falta de vontade, como eu estava falando ontem com o pastor. Na oração de Davi, Davi ora e fala assim: cria em mim, ó Deus. Aquela palavra original lá, se não me engano, é bará, é criar. A mesma palavra que quando o Criador fez o universo, está lá em Gênesis. Davi, ele pede para Deus criar, trazer existência como que não tivesse. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pede um espírito voluntário, irmãos. Sozinho nós não podemos. Se vamos esperar nós mesmos, por isso que eu fico feliz de pregar a palavra de Deus. Eu fico feliz que, apesar de todos os meus defeitos, meus pecados, eu sei que o Deus vivo é que faz todas as coisas, irmãos. Eu sei que eu estou falando aqui, mas é Deus que move no nosso meio. Eu sei que foi Ele que começou a obra, Ele vai aperfeiçoar. Eu sei que foi Ele, é Ele. Não é nada a gente. Não é a gente, não tem vontade de si própria. Carne, irmão, diante de Deus é para ser queimada em sacrifício, como diz Romanos 12. É sacrifício vivo e agradável. Para Deus, Ele olha para a gente através do sangue do Filho dEle. E através desse sangue nós somos aceitos. Então, tudo isso, a falta de vontade e insensibilidade, em Jesus nós podemos vencer, irmãos. Temos que ter comunhão. Falta de tempo e sobrecarregar dos dia a dia. Isso aqui, que eu acho que mais pesa para muita gente. Não tem tempo. O pastor tem um curso que ele está dando na terça e na quinta. Aí, minha mulher fala, faz o resumo. Eu vou fazer. Faz o resumo. Ele pediu. Eu vou fazer. Passou 1, 2, 3, 4 semanas. Eu fiz. Quem fez? Aí depois eu falo, não tem tempo. Realmente não tem tempo. Mas o tempo que tem, o que eu faço? O que você faz? Não tem tempo para Deus, a gente vai ter tempo para quê? Então a gente tem que pedir aquilo que a Escritura fala. É a mordomia que a gente conversou com o Alex. Lembra aquela escola bíblica? Mordomia do tempo. Irmãos, a gente não pode perder tempo. A Escritura diz que a gente se embaraça, a gente se enrosca sozinho. A Escritura fala para deixar todo embaraço. Como é fácil o crente se embaraçar? Eu nunca vi um negócio desse. Olha, o tal do crente começar de mim, eu vou falar para você. É só Deus mesmo, porque Deus é o Todo-Poderoso, porque senão, eu vou falar uma coisa, porque a gente consegue se tropeçar em coisas simples, se embaraçar em coisas simples. A gente não consegue ser mordomo do tempo de jeito nenhum. Deus, me deixa eu ser mordomo do meu tempo. Deus, deixa eu ser mordomo do meu tempo. Pai, quanto mais eu oro, mais enrolado eu sou. Eu falo, meu Deus do céu. Começo a me arrumar 4 horas da tarde e consegui chegar atrasado na igreja. A gente precisa de mordomia, disciplina. Entendermos que nós precisamos, no meio desse mundo, desviar das coisas que nos afastam do Senhor. Aplicação. Tudo isso acima citado é comprovadamente uma falta de um compromisso sério com o reino de Deus. Nossa geração vive um problema muito sério de identidade. Não parecemos mais com o Cristo da Bíblia. Nossa fala e atitude de vida demonstra mais que estamos distante de Deus e muitas vezes nossa fé está baseada em clichês de camisa ou frases bonitas sobre Deus na internet. Vou dar um exemplo. Jesus é o Senhor, Deus é bom, Jesus é o dono da minha vida. Camiseta, eu sou pleno. Será mesmo que é verdade? É verdade isso? Se nós temos dificuldade, olha, se nós temos dificuldade de fazer o que está escrito numa camiseta, Deus é o Senhor da minha vida, você imagine da Bíblia Sagrada. Se nós muitas vezes a nossa fé está, nossa, bonito aquele negócio aqui na camisa, hein? Legal, hein? Jesus, o centro da vontade de Deus, bacana. Mas qual que é a nossa atitude? Eu não consigo ficar no centro da vontade de Deus. Você imagina de tudo aquilo que a Bíblia fala. Tudo que a Bíblia ensina. Porém, se formos responsáveis do cumprimento da nossa missão verdadeira, estaremos agradando quem nos chamou das trevas para a luz. Terceiro, então, missão é divina, primeiro. Segundo, é para nós deixarmos todos os obstáculos. Terceiro, o sentimento de alegria cumprido quando nós realizamos o nosso chamado.
Se cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, então cremos também que seremos vitoriosos. Podemos viver assim. A alegria de termos sido úteis no reino de Deus, nada pode ser melhor. A alegria de termos deixado a nossa marca na nossa passagem na terra. A alegria de não termos decepcionado o nosso Deus, que confiou tamanha missão. A alegria de saber que o nome de Deus foi glorificado através de nós. A recompensa maior, todavia, será de ouvir da própria boca de Jesus. Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Os exemplos citados acima servem como um estímulo a vivermos a vontade de Deus. Se tudo isso que foi citado, nós nos encaixamos em nenhuma dessa opção, realmente podemos começar a rever a nossa vida. Eu estava terminando de escrever isso aqui, aí pulou lá no meu celular uma mensagem do pastor. Todo cristão ou é missionário ou é impostor. Quem nós somos? Aí você fala, eu no culto de missão para me alegrar, para me animar. Vamos falar a verdade. Se Deus olhar para nós agora, que alegria, que ânimo Ele tem. A começar daqui de cima, aqui, ó, até lá embaixo. Falar assim, esse é meu missionário. Esse daqui, ele marcou a geração dele. Não vai ver, irmão. Eu falo de mim. Eu falo de mim. Eu tenho temor, sabe? Mas muitas vezes falta atitude, porque na verdade isso tudo passa como um filme na nossa cabeça, mas a gente não consegue mudar. Olha a alegria que eu dei. Muitas vezes a gente tem uma tristeza no coração, está faltando algo. A nossa vida se encaixa nesses exemplos que eu dei. Nós temos certeza que nós marcamos a nossa geração. Nós temos certeza que nós fizemos a vontade de Deus. Temos certeza disso? E isso eu deixo para vocês pensarem. A recompensa maior, todavia, será de ouvir da boca de Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou ele vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais iniquidade. Deus é misericordioso agora. Jesus está chamando a gente para se entregar agora. Jesus está chamando a gente para o conserto agora. Porque naquele grande dia, naquele dia que Ele nos chamar, não vai ter como fugir. Não vai ter como falar, Deus, me dá mais uma chance. Deus, eu queria mais uma chance. Não vai ter não. Os irmãos têm ouvido isso? De verdade? Irmãos, a gente tem que passar a refletir mais a palavra de Deus. Isso aqui não é uma acusação para ninguém. Isso não é um sentimento de acusação com ninguém. Mas, muitas vezes o sentimento que nós estamos aqui na casa do Senhor, muitas vezes falar assim, eu não sou ingrato. A nossa atitude é ingrata. A nossa atitude é sempre ingrata com Deus. Porque se nós somos gratos, o nosso rosto era para ficar no chão todo dia. Porque, de manhã à noite, do deitar ao levantar, Ele tem tido misericórdia de nós. Ele tem sido compassivo conosco, benigno. Ele tem sido um Deus que a nossa atitude diz, não merece. Mas Ele, através de Jesus, Ele fala, dá mais uma chance. Irmãos, nós somos tão frios espiritualmente, nós somos tão insensíveis, que isso daqui deve ser uma reunião em que todo mundo vem com lencinho, já vem preparado para chorar. Irmãos, Deus veio aqui, foi para receber o culto, a adoração. Ele não veio para te abençoar, não. Ele veio para receber o culto. Porque Ele é Deus, é bondoso, Ele vai e faz. A gente tem que parar de trocar o papel com Deus. Deus, a gente tem que olhar para o rosto dEle, não para a mão. Ele não precisa fazer nada. Nós aqui como gentios, a Bíblia diz que nós somos enxertados na videira verdadeira. Deus, lá em Adão e Eva, Ele teve compaixão. Ele não destruiu, Ele deu uma chance. Aí veio através dos séculos e em Jesus nos deu mais uma chance. Ele nos religou a Ele. Gentios, pagão. Nossas práticas são os imundas diante de Deus. Deus é santo. Irmãos, Deus é amor? É amor. Qual é o único atributo que a Bíblia chama Deus 3 vezes? Qual que é?
Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Deus é santo. E o que a santidade de Deus fala pra gente? Fulmina esse povo porque é pecador. Aí vem Jesus e derrama o sangue dele na cruz do Calvário, para que Deus olhe para nós e fala assim: não, recebe o culto, recebe a vida. Vamos vir quantas vezes para cá, começar de mim e sair da mesma maneira. Voltar. Infelizmente, tantas coisas que dominam a nossa vida, irmãos. Que Deus possa mudar a nossa vida. Que Deus possa nos fazer de verdade cumprir o ID dele, ser um missionário. Não ser uma pessoa que perde tempo. Nós estamos perdendo tempo para nós. Deus é eterno, nós somos passageiros. Que o Espírito de Deus não passe sobre nós. Irmãos, quantas vezes o Espírito procurou na face da terra pessoas e não achou. Passou, morreu. Não fez a diferença, não fez nada. Eu não fiz nada. Se está vivo, tem esperança. Se você está vivo, se você acordou de manhã, se você amanhã o Senhor te permite acordar, é porque Ele acredita que através do Filho dEle, você tem esperança, tem mudança. Vamos mudar. Vamos abrir o coração. Deus só quer um coração quebrantado e contrito. Um coração que se disponibiliza. Irmãos, a Bíblia diz ainda: e ainda que eu prego, eu tenho que tomar cuidado, porque pregando não seja tentado naquilo que eu prego e fale. Eu estou falando com os irmãos aqui, já estou pedindo misericórdia, porque quando chegar dentro de casa, eu vou fazer o quê? Ser cristão ou ser um impostor? O que vai dominar a sua vida quando você sai daqui? O que já domina a sua vida? Quem que domina a sua vida? Quem que é o Senhor da sua vida? Quem que é o Senhor? As nossas falas, a nossa atitude demonstra quem que é o Deus da nossa vida. Porque se Jesus é o Deus da nossa vida, quando olharam para Pedro, falou assim: ele está falando ali, ele fala igual um deles. Quando você está no seu trabalho, alguém olha para você e fala assim: ele é igual um deles, ele é cristão, ele é de Jesus. Não estou falando que é fácil, não estou falando que amanhã a gente vai acordar santificado, com uma asa aqui do lado, levando santidade para todo mundo. Mas não, mas começar o processo. Abre o coração para Deus fazer a obra. A conclusão: os evangelhos de Jesus colocam a nossa vida em xeque e nos faz repensar em que direção que nós estamos seguindo. Ou a nossa esperança é saber que apesar de muitas vezes a nossa vida não se encaixar no que eu falei lá em cima, não conseguimos marcar a nossa geração, nós não conseguimos ainda agradar a Deus totalmente, nós ainda falhamos, mas a esperança é que Jesus todo dia tem misericórdia de nós para nos ajudar, para que nós possamos cumprir o ID missionário dele todo dia. Jesus, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele vive eternamente à destra de Deus Pai para interceder por nós. Então Jesus está à destra de Deus para interceder por nós, pecadores. Eu pecador, você pecador. Se Jesus não tivesse a destra, o que seria de nós? Então aproveita. A Bíblia diz que pelo sangue dele, ele abriu um novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus nós podemos se achegar a ele, fazer a vontade dele. A porta está aberta para judeu, para gentio, vamos vir. É agora, o tempo é hoje. Se Jesus amanhã se acordar, você lembra disso, fala assim: não, se eu acordei, Jesus teve misericórdia de mim. Deus não me deixou viver mais um dia, Deus quer mudar a minha vida. Amém? Eu sei que Deus quer nos mudar. Se você, assim como eu, reconhece que estamos falhando, queria fazer um apelo a cada um aqui. A nos converter ao Senhor dos nossos maus caminhos. A colocar a nossa vida nas mãos como um sinal. Eu queria que... Não vou pedir para ninguém vir aqui, mas não perde. Baixa a cabeça. Se você quiser, coloca a mão no seu coração. A Bíblia diz que agora o sacerdócio é próprio. Não precisa de mim. Cada um com Jesus. Jesus nos fez sacerdote único. Então você pode ir, através de Jesus, orar. Fala para Deus. Baixa a sua cabeça. Eu vou orar, mas eu queria que você fizesse essa oração se você sentir. Coloca a mão no seu coração. E começa, Deus transforma a minha vida. Deus faz essa metanoia, essa transformação. Abre o meu coração, abre a minha mente.
Irmãos, eu estimulo você a orar aí. Jesus está aqui, porque Ele é bondoso e misericordioso para receber a nossa vida, a nossa adoração, mas também Ele é piedoso e vê que nós precisamos, como aquele homem que não tinha fé e fala assim, me ajuda a crer, tem misericórdia. A Bíblia diz da sinceridade, seja sincero, sem máscara, chega diante de Deus e fala, Deus, eu preciso de Ti. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui, a começar de mim. Eu nem me preparei como devia me preparar para estar aqui. Podia ter feito melhor, podia ter me doado mais. Na verdade, nós não temos nada. E eu me alegro porque o Senhor é bom. Porque quando eu pedi misericórdia, eu falei, Deus, eu não consigo sozinho. Ninguém consegue sozinho, Deus. Muitas vezes nós oramos para os outros ver que nós sabemos orar. Muitas vezes nos escondemos de máscara. Nós nos escondemos atrás de tantas coisas. Deus, mas aqui nada temos, nada somos. Mas é a Tua glória. Derrama a Tua glória nesse lugar, porque a Tua glória, quando desceu em Isaías, mostrou a situação de Isaías, que ele quando viu o Senhor, ele falou, ai de mim que vou perecendo. Deus permite que nossos olhos venham contemplar o Senhor, a Sua glória, porque a Sua glória, ela coloca todas as coisas no seu devido lugar. Tu como Deus eterno, nós como criatura, escravos, dependentes de Ti, que reconhece a Tua divindade, mas sozinho nós não conseguimos. Deus, nós não conseguimos. Faz a Tua obra, como o Senhor sempre fez, como a primeira atitude foi sempre sua. Foi o Senhor que nos amou, o Senhor que teve compaixão, foi ali na cruz que o Senhor provou, ali no madeiro, que Tu provou o Teu amor para conosco, derramando, Senhor, o Teu sangue, morrendo por nós, ainda nós somos pecadores. Antes, quando nós éramos inimigos do Senhor, o Senhor nos amou primeiro. Senhor, não se afaste de nós. Muitas vezes a nossa iniquidade nos afasta de Ti. Muitas vezes o Senhor olha para nós, a nossa cabeça vem aqui perdida com tantas coisas. Nós amamos tantas coisas, amamos o Seu Senhor. Senhor, às vezes o futebol é o nosso Deus, o celular é o nosso Deus, é tanta coisa que é o nosso Deus. Senhor, tem misericórdia para que o Senhor seja Deus da nossa vida, para que o Senhor reine em nossos corações, para que isso aqui faça sentido. É só se o Senhor descer aqui e derramar a Tua glória, porque sem Ti nós somos vazios, secos. Nós sem Ti não temos esperança. Para onde nós podemos ir? Só Tu tem as palavras de vida eterna, Deus. Quebranta os nossos corações, muda a nossa vida, Deus. Muitas vezes nós queremos falar diferente, pensar diferente e agir diferente. Nós não conseguimos, é impossível, porque a nossa carne é enferma, Deus. Deus, tem misericórdia mais uma vez, como Tu tem tido desde Adão. Nunca faltaste com misericórdia, porque quando Tu se apresentaste a Moisés, Tu falaste, eu vou pregoar o Teu nome, qualquer o Teu nome. Tu diz mesmo atributo que o Senhor deu, que o Senhor era misericordioso, compassivo, benigno, tardio em iraça. O Senhor não tem prazer no mal. A Tua benignidade vem sobre nós, ó Deus. Deus, Tu és bom, mais do que nós pedimos ou merecemos. Então vem no nosso meio. Só Tu pode limpar o homem do pecado. Quando João viu o Cordeiro, ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor tira hoje, tira amanhã, vai tirar sempre, Deus. Nós dependemos do Teu sangue. Lava o Teu sangue, nos torna mais alvos do que a neve. Muda esse coração endurecido, que nós não sejamos como os israelitas que foram caídos no deserto, que eles caíram porque teve um coração incrédulo. Que nós não sejamos assim, possamos aprender com eles. Mas precisamos do Teu Espírito, Deus. É impossível, Senhor, sozinho, mas Tu está escrito, para Ti todas as coisas são possíveis. Tu pode mudar o nosso coração, Tu muda o coração do homem, Tu muda a mente, Tu muda pensamentos, porque Tu és Deus sobre todas as coisas. Então glorifica o Teu nome através de Jesus Cristo. Derrama o Teu Espírito Santo e muda a nossa vida, muda nossos corações, ó Deus. Traz quebrantamento, que nós não sejamos ingratos, que as nossas atitudes não sejam ingratas diante de Ti, que nós possamos parar de viver, Senhor, como nós temos vivido. A Senhor nos ajuda para que o Senhor seja Rei na nossa vida. Nos ajuda para que todas essas cadeias sejam quebradas, para que, Senhor, haja nova vida, para que flua do nosso interior as águas do Teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus eu Te peço misericórdia. Amém.